Olha, definitivamente uma das grandes vantagens de se trabalhar no mercado de tecnologia é justamente a possibilidade de você unir tecnologia com diversas áreas, assim a gente tem muitas possibilidades e também uma demanda consistente. O Brasil ele sempre foi referência em agricultura, né? Exportamos para o mundo inteiro e esse é um dos principais setores econômicos do nosso país. Mas o que pouca gente visualiza é justamente a possibilidade de você unir tecnologia e agricultura e gerar muitas oportunidades nesse sentido. Esse setor vem sofrendo transformações gigantescas nos últimos anos, né? E definitivamente a intervenção da tecnologia fez com que os desenvolvedores fossem fundamentais para as agtechs. Nesse vídeo aqui, você vai entender como a tecnologia vem revolucionando a agricultura, quais são as oportunidades e as possibilidades desse setor. Bora pro vídeo? Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal, o Tequita Dev. Eu sou engenheira de software sênior e trabalho nesse mercado de tecnologia há mais de 12 anos e tenho um prazer que é vir aqui compartilhar conhecimento, conteúdo com você que está começando para te ajudar na sua jornada aí na tecnologia. Se você gostar do meu conteúdo, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva, que você compartilhe, que você comenta, que você interaja com o meu conteúdo, porque assim você ajuda o conteúdo a atingir mais pessoas. Lembrando que sempre no final do vídeo eu respondo um comentário que deixaram em um outro vídeo meu, então se você quer ter seu comentário respondido, não deixe de comentar. Tecnologia e agricultura parecem palavras antagônicas, mas pensar dessa forma é ter uma visão ali arcaica do passado. O Japão é uma prova disso. O Japão, devido às suas condições climáticas e territoriais, investiu muito em tecnologia, né? Utilizando, por exemplo, tecnologia de precisão, robótica, automação, para poder aumentar a sua produtividade do setor agrícola. E é incrível como que a gente pode aplicar a tecnologia nesse setor, né? Um dos exemplos disso, por exemplo, são tratores guiados por GPS e até sensores de solo. E o Brasil não fica para trás não, ele tem feito grandes investimentos nessa área. Vou ler aqui para vocês. Segundo a consultoria McKinsey & Company, 71% dos agricultores brasileiros utilizam ferramentas digitais e o relatório de agricultura digital de 2021 da consultoria 360 Research and Reports prevê um crescimento do uso de tecnologias de software e hardware nesse setor em cerca de 183%. E eu acho legal parar para pensar, porque justamente nesse momento econômico que a gente está vivendo, onde muitas startups foram prejudicadas, pensar que a tecnologia pode ser aliada em vários setores, né? E em um exemplo desse, setor que tem crescido exponencialmente, a gente pode encontrar muitas oportunidades. E para entender um pouquinho mais desse cenário, eu conversei com o pessoal da Syngenta Digital, que faz parte do grupo Syngenta, que são líderes de mercado. A Syngenta Digital é uma empresa de produto de tecnologia que cria soluções justamente para esse setor e tem um grande volume de dados em escala global. E as suas soluções vão desde tratamento de dados georreferenciados até softwares que utilizam inteligência artificial ali para criar produtos que são configuráveis para atender uma diversidade de clientes. Então, da mesma forma que a gente vê potencialmente as IAs revolucionando a medicina, eles enxergam a utilização desse tipo de tecnologia para gerar um grande impacto nesse setor e proteger o nosso ecossistema. E eu pude conversar justamente com dois profissionais que atuam lá para entender qual que é o papel do desenvolvedor nessas agtechs e quais são as possibilidades ali, quais são as perspectivas desse mercado. Bom, primeiramente eu queria super agradecer por vocês terem topado participar desse papo aqui com a gente. Eu queria começar pelo começo, entender mesmo qual que é a definição de uma agtech, né? A gente pode comparar isso a uma startup? As agtechs são empresas de tecnologia que trabalham com inovação digital para o agronegócio. Nessa mesma linha de empresa de tecnologia especializada em um ramo, né, a gente pode citar também as fintechs, por exemplo, que são empresas de tecnologia digital, mas que são voltadas para o mercado financeiro. Então, ambas compartilham essa definição, né? E isso reflete até no nome que elas recebem, né? Então, a gente vê fintech, que vem do financeiro mais tecnologia, e a agtech, que vem do agro mais tecnologia. A gente pode sim comparar os modelos das agtechs com as startups, já que elas nascem, né, de uma ideia, de um produto digital inovador, que é o que nós vemos no conceito de startup também, né, crescendo com um produto digital. Mas, no entanto, as agtechs são especializadas em produtos para o agronegócio. E não necessariamente uma agtech precisa ser uma startup. No caso da Syngenta Digital, por exemplo, ela nasceu como
Strider, que aí era sim uma startup, mas foi adquirida pela Syngenta e aí deixou, né, de ser uma startup, mas continua sendo uma AgTech da mesma forma. E o que um desenvolvedor faz no dia a dia ali nessa empresa? Qual que é o papel do desenvolvedor nessas AgTechs? Uma AgTech trabalha com inovação tecnológica. No geral, essas inovações ou são software ou dependem de software para funcionar. Então, assim, a missão da pessoa desenvolvedora é tirar a ideia do papel. E aí, tirar a ideia do papel implica em, junto com o time de produto design, descobrir o que a gente quer fazer para resolver aquele problema, né? Qual a feature que nós vamos entregar para resolver um problema. Depois disso, mais tecnicamente, entender como vamos resolver aquele problema, né? Mapear ali os desafios técnicos e pensar em soluções para eles. Depois, implementar a feature que nós vamos entregar para resolver aquele problema. E, por fim, acompanhar o uso para a gente garantir que aquilo que a gente entregou está, de fato, resolvendo o problema do cliente. Quando eu entrei aqui na empresa, antes mesmo de ser Syngenta Digital, eu era desenvolvedor e hoje eu sou gerente de engenharia. Meu papel é um pouco diferente, mas eu posso dizer que o dia a dia de uma pessoa desenvolvedora envolve acompanhar a saúde dos serviços para garantir que está tudo funcionando bem, participar de ideação de novas features para propor ideias de como resolver os problemas, fazer design de solução e apoiar alguém que esteja fazendo também, implementação, né, escrever código e em alguns momentos ir a campus, tirar o pé de barro e entender como que as coisas funcionam lá de fato. Então, o dia a dia, pessoas que trabalham com desenvolvimento em AgTechs não envolvem só a parte de escrever o código, né, as linhas de código. Envolve também participar de todo o fluxo de desenvolvimento para garantir que a gente entende o problema e que aquilo que a gente está fazendo resolve, de fato, um problema real do cliente, né? Que a gente está entregando aquilo com qualidade. Quando a gente pensa em soluções ali para a agricultura, eu imagino que a gente tenha desafios diferentes, específicos desse setor, né? Qual que é o maior desafio em quem trabalha nesse segmento? Eu acredito que nós temos vários desafios específicos, né, desse segmento. O primeiro deles que eu posso citar é que não é um tipo de negócio que a maioria das pessoas desenvolvedoras já tiveram contato no ambiente de trabalho, né? É um mercado que a gente convive todos os dias, né? Porque a gente precisa se alimentar, então esse mercado de alimentos, mas entender os desafios desse mercado, entender como funciona, já é uma coisa que não está no nosso dia a dia, que você acaba tendo contato apenas se você vai trabalhar numa empresa desse ramo, né? Por exemplo, um conceito que poucas pessoas sabem é o conceito de talhão, então que representa, né, uma porção de uma área da fazenda. Então eu tenho ali a área útil da fazenda que pode ser plantada, e aí ela é dividida em pequenos, né, em outros espaços, e cada um desses espaços recebe o nome de talhão. Então esse é o tipo de conceito que a gente não tem no nosso dia a dia se você não está inserido nesse conceito de agricultura. E além disso, a gente está levando tecnologia para um mercado tradicional, que tem sua forma manual de trabalhar, que já está estabelecida há muito tempo. Então a gente precisa, além de desenvolver um produto que facilite a vida do produtor, entender qual que é a realidade que ele vai ser aplicado, qual que é a realidade que o produtor tem na fazenda dele. E aí isso traz ainda outro desafio. Não é fácil a gente realmente ver o nosso produto funcionando no campo, né? Ou reproduzir o cenário que ele é usado. Isso acontece porque o nosso produto é utilizado no ambiente de uma fazenda e não está inserido na maior parte do dia a dia das pessoas que trabalham desenvolvendo esse produto, esse contato, né, com uma fazenda. E também não é fácil a gente levar todo mundo para ter esse contato. Então, a gente precisa imaginar quais são os cenários de utilização baseados nas informações que a gente recebe das pessoas que estão mais próximas dos produtores. E aí, a partir disso, né, pensar na funcionalidade, como que ela resolveria o problema que nos foi trazido. Além desses desafios, a gente tem alguns desafios técnicos também. Por exemplo, pode ser que o produto seja utilizado em algum lugar que a internet não é uma internet muito estável. Então, a gente precisa fazer com que o nosso produto seja resiliente à falta de internet. Ele precisa funcionar sem precisar de internet. Um outro desafio técnico, por exemplo, é que dependendo da fazenda, a gente vai lidar com quantidade de dados muito grandes e a gente vai fazer cálculos complexos, consultas complexas em cima desses dados. E aí a gente precisa que o nosso produto esteja preparado para conseguir lidar com essa quantidade de dados e ainda assim entregar um resultado de forma correta e de forma rápida, né? Então ele precisa ser performático
mesmo tendo que lidar com esses cálculos complexos e essa quantidade de dados grande. E quais são as principais iniciativas em pesquisa que vocês têm hoje dentro da Syngenta Digital? Qualquer tecnologia pode ser utilizada para resolver problemas e melhorar a eficiência do agronegócio. O importante é que a gente resolva um problema real. Então, se a gente tiver uma solução simples e barata para fazer isso, melhor. Mas a gente tem alguns casos aqui na Syngenta Digital que a gente utiliza inteligência computacional para resolver alguns problemas. Posso citar alguns aqui. A gente tem funcionalidades relacionadas à predição de pragas e doenças. Então, baseado em alguns parâmetros de entrada, a gente diz qual o risco de ter determinada praga ou doença naquela região. A gente trabalhou resolvendo alguns problemas de roteirização bem complexos, com bastante variáveis. E a gente tem uma área aqui na engenharia de Computer Vision, que é responsável por desenvolver algumas plataformas que vão ser utilizadas pelos nossos produtos. Então, dentro da área de Computer Vision, a gente tem algumas funcionalidades relacionadas à detecção de doenças utilizando imagens de satélite e drone. Temos uma funcionalidade de contagem de plantas utilizando fotos também. Então, com o aplicativo, a gente tira uma foto e faz a contagem de plantas. E a gente tem também uma funcionalidade relacionada à avaliação do padrão do caminho que foi feito pelo técnico no campo. Então, assim, previamente, a gente faz o cadastro de qual o padrão do caminho que o técnico deveria fazer. E aí isso pode ser, ele deveria fazer um V ou ele deveria fazer um zigue-zague. Enfim, a gente cadastra isso previamente e depois avalia se o caminho que o técnico fez no campo foi de fato aquele definido previamente. Uma coisa que eu fico pensando assim é que com toda essa questão ambiental em jogo, a gente fala bastante sobre sustentabilidade, né? Aumentar a produtividade assim, e reduzir o impacto ambiental. Qual que é a perspectiva para o futuro a médio e longo prazo? Nós sabemos, né, que a demanda por alimentos é uma questão que sempre vai existir e com a tendência de aumentar à medida que a população mundial vai crescendo. No entanto, a grande questão é como aumentar a produção sem causar mais impactos ao meio ambiente. E eu acredito que é tentando responder essa pergunta que as AgTechs nascem. Pensando em utilizar a tecnologia a nosso favor para maximizar a produção e torná-la mais sustentável, que as ideias de melhoria do fluxo aparecem e são exploradas, né? Com a tecnologia, a gente pode, por exemplo, otimizar a utilização da área plantada, a gente pode intensificar o cuidado com o solo, a gente pode diminuir o uso de defensivos, entre outras coisas, né? E são essas ações que tornam os nossos alimentos mais rentáveis e mais saudáveis. Então a gente pode sim utilizar a tecnologia no agronegócio e esse uso tem crescido nos últimos anos, mas ainda tem muito espaço para a gente crescer e não só ter novas ideias, mas também crescer na adoção dos produtos digitais por grande parte dos produtores, né? E é nesse cenário que a Syngenta aposta que a tecnologia de informação nos trará a próxima revolução na agricultura, porque ela é capaz de aumentar a produtividade, reduzindo o uso de recursos naturais e o impacto no ambiente. Então a nossa missão é justamente garantir a segurança alimentar de todos, mas também garantir a sustentabilidade no médio e longo prazo. E aproveitando justamente que vocês trabalham nesse setor, o que um profissional de tecnologia precisa saber para se dar bem nesse mercado de tecnologia digital para a agricultura, em termos técnicos e também de habilidades comportamentais? Eu acho que como em outras áreas de inovação tecnológica, para ter sucesso no mercado de tecnologia digital para a agricultura, é importante, primeiro, que a pessoa seja apaixonada por tecnologia, porque os problemas são complicados, as soluções não são simples, então acho que a pessoa tem que gostar do que ela faz. Eu acho que criatividade é algo sempre importante quando a gente fala de inovação, para que a pessoa consiga enxergar soluções que ainda não foram pensadas, né? Como a Laís disse, há uma distância entre as pessoas que vão desenvolver as tecnologias e onde elas vão ser utilizadas, né? Muito porque não é comum que as pessoas que desenvolvem tecnologias sejam também agricultores. Então é importante que a pessoa seja curiosa e interessada em entender como a agricultura funciona e qual o impacto que a gente pode gerar na segurança alimentar e em sustentabilidade quando a gente está trabalhando nessa área. Em relação à parte mais técnica, eu diria que, como em outras áreas, é muito importante ter uma boa base de computação, porque quando a gente está falando de inovação, não é raro a gente precisar desenvolver coisas que ainda não foram desenvolvidas.
E é importante ter a base porque muitas vezes nós não vamos encontrar soluções prontas ou bem conhecidas para a gente fazer parecido. E para finalizar, eu queria super agradecer a participação de vocês, né? E se alguém ficou interessado ali em se candidatar para alguma vaga, onde encontrar as oportunidades de carreira na Syngenta Digital? Então, para quem ficou interessado em se candidatar a uma vaga aí na Syngenta Digital, né? Pode ficar ligado lá no LinkedIn. Todas as nossas vagas são divulgadas lá, então só procurar lá no LinkedIn por Syngenta Digital e aí tem todas as nossas vagas lá. Mas mais especificamente para as vagas de tecnologia, nós temos uma página específica para essas vagas, né, onde a gente coloca todas lá. Então lá a gente vai ter todas as nossas vagas relacionadas à tecnologia. E aí é só ficar ligado nesses canais que divulgaremos as nossas vagas todas lá. E olha, só para complementar o que eles disseram aqui a respeito desse setor, o setor de agronegócio do Brasil corresponde a 25% do nosso PIB. E com esse investimento em tecnologia, né, a perspectiva é um crescimento exponencial desse setor. E isso significa basicamente que muitas inovações vão surgir nesse setor e muitas oportunidades para quem trabalha com tecnologia. E se você se interessou por esse setor e quer conhecer um pouquinho mais sobre a Syngenta Digital e as suas oportunidades que estão em aberto hoje mesmo, eu vou deixar o link da página de carreira deles lá do LinkedIn na descrição desse vídeo. Bom, e agora eu quero saber de você. Você já sabia que esse setor está crescendo tanto assim? Dessas oportunidades que a gente tem unindo tecnologia com diversas áreas? Não deixe de comentar, porque seu comentário é muito importante para mim. E assim como eu faço em todo vídeo meu, eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal, do Thiago Santos. Olá, Tequita! Comecei a te acompanhar aqui no YouTube. Gostaria de saber se eu escolher Python como a minha primeira linguagem, se seria uma boa escolha. Bom, Thiago, muito obrigado pelo seu comentário. Eu acho que essa sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas que estão começando nesse mercado de tecnologia, justamente a escolha da sua primeira linguagem. Eu tenho vários conteúdos que podem te ajudar a esse respeito aqui no canal. Um vídeo onde eu falo sobre o raciocínio de escolher a sua primeira linguagem e um outro vídeo onde eu mostro o mapa de tecnologias ali por linguagem para você entender aonde você pode aplicar essa linguagem. Mas a grande questão aqui é justamente essa, fazer uma escolha estratégica, você entender qual caminho você quer seguir ali dentro do mercado de tecnologia, por exemplo, front-end, back-end, trabalhar com jogos, mobile, enfim. Você tem que ter um direcionamento de carreira dentro da área de tecnologia que tem muitas possibilidades para que você consiga fazer a escolha certeira da tecnologia que você vai aprender. Então, a tecnologia vai impactar no setor que você vai atuar. Então, a escolha da linguagem, quando você faz essa escolha estratégica, ela tem que casar ali com o seu direcionamento de carreira. E eu indico justamente que você assista esses dois conteúdos que vão te ajudar a tomar melhor essa decisão de forma estratégica. Muito obrigada pelo seu comentário, Thiago. Se você também tem alguma dúvida, não deixe de comentar. O seu comentário é muito importante para mim. E antes de eu me despedir para o próximo vídeo, eu vou justamente indicar esse vídeo onde eu fiz um mapa completo de linguagens no mercado de tecnologia, e o outro vídeo vai ser uma indicação do YouTube para você. E agora eu vou voltar a jogar um jogo super legal que eu tava jogando aqui, que eu baixei da Steam. Eu adoro jogos. Não deixe de se inscrever porque tem muito conteúdo legal aqui para você.